Um bom dia para você, um dia abençoado. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vou trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para o seu dia, para o nosso dia. Saia de casa com seu espírito alimentado. Eu vou trazer o que está hoje, o que está em João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. O que é que está morto na tua vida? Nós servimos a um Deus que traz vida ao que está morto e a existência aquilo que não existe. Segura essa palavra, segura essa palavra. E o que diz aqui a partir do versículo 1, na palavra que tem poder, que é eficaz, que não volta vazia, que por onde ela passa, aí você recebe, as pessoas recebem, guardam-a no coração. Deixa que essa palavra frutifique, que você verá as grandes mudanças que ela vai trazer. Que você verá ela trazer vida ao que está morto. E a existência, as coisas que não existem. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cuja irmã de Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. E chegaram lá, disseram, com certeza, esse recado para as irmãs. Mas meu irmão, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro. Eram amigos de Jesus. E quando chegou a notícia, elas ficaram esperando. Mas olha o que aconteceu. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias aonde estava Jesus. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos disseram: mestre, ainda agora os judeus procuravam impedir-te e vai voltar para lá. Eles queriam impedir, eles queriam apedrejar-te. E tu vai voltar para lá. E Jesus respondeu: não são 12 horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda à noite, tropeça, porque nele não há luz. Meu irmão, não tropece. Não ande nas trevas, ande na luz que é Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem me vê, quem está comigo, quem me traz no coração não andará nas trevas. A luz em meio à escuridão. Meu Deus, que palavra! E depois ele acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E disseram-lhe, pois os discípulos: Senhor, se ele dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso normal, do sono. Então Jesus foi claro. Ele disse claramente: Lázaro morreu. Eita, meu irmão. E aí? Qual é a situação em que você está como Marta e Maria, que esperaram, pediram, enquanto estava ali nos seus olhos que havia uma solução? Para mim há uma solução porque ainda não acabou, não finalizou, não morreu. E você pede e continua esperando, e para você está demorando e não vai ter jeito.
Porque você tem fé, você tem amizade, você sabe que Jesus faz, mas você ainda não está ciente totalmente. Você não tem ainda no seu coração essa verdade que ele vivifica os mortos e traz à existência aquilo que não existe. Eita, Jesus! E quando Jesus estava indo para lá, né? Quem já leu, quem já ouviu muitas pregações, quem conhece, sabe que Marta, quando soube que ele vinha, foi ao seu encontro e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eita! Mas ela disse: mas também sei que mesmo agora, quando pedires a Deus, Deus te concederá. Vamos ter essa fé. Senhor, eu sei que está tudo acabado, não tenho o que eu fazer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde correr, eu não tenho a quem pedir, eu não tenho, Pai, mas eu sei que mesmo assim, nessa situação impossível para mim, tu podes fazer alguma coisa se tu pedir ao Pai, se tu pedir a Deus, Ele vai te conceder, Jesus. Por favor, meu Deus, Jesus, faça como aqueles que gritavam, pediam socorro. E ele se voltava, atendia, curava, libertava. Esse é o nosso Deus. Eita! E Jesus, depois que ela disse isso, Jesus disse: Marta, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, Marta disse para ele, eu sei, Jesus, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, Marta, viverá. Quem crê em mim, Fernanda, Maria, Joana, quem quer que seja que esteja do outro lado, Cecília, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá. Não morrerá eternamente. Crê nisto, Marta. Você crê nisso? Ele pergunta para Marta. E ele nos pergunta através dessa leitura, a ressurreição de Lázaro, João 11. E ela diz: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E tendo disse isso, ela se retirou e foi chamar sua irmã Maria. E disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ele te chama, como mandou chamar Maria, para lhe escutar, para curar suas dores, para lhe dar um abraço. Meu irmão, para confortá-la e atender aquela solicitação, aquele impossível das irmãs. E ela foi com pressa encontrar Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na cidade. Os judeus estavam com Maria lá na casa dela e quando escutaram, viram Marta falar para Maria baixinho no ouvido, mas escutaram, seguiram ela também, achando que ela iria sair para o túmulo chorar. E quando Maria chegou perto de Jesus, ela já foi dizendo, ela se jogou aos pés dele e disse: Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eita, e Jesus vendo todo mundo chorar, ele se comoveu. Quando ele viu Marta ali nos pés dele, quando ele viu aquele choro, ele se comoveu e perguntou: onde foi que vocês sepultaram? Eles responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. E aí todo mundo ali dizendo: olha como ele amava ele. Mas por que ele não foi logo? Por que como ele curou todo mundo? Por que como ele curou o cego? Por que como ele curou o leproso? Porque ele ressuscitou alguém? E por que ele não veio logo? Se ele está chorando, se ele amava Lázaro, aquela conversa toda. Então, Jesus disse, ordenou, tira a pedra, mesmo quando todos estavam dizendo ali. Já cheira mal.
Já cheira mal, Senhor. Já tem 4 dias, não importa se tem 4 dias, 4 anos. Não importa, não importa. Você serve a um Deus que vivifica o que está morto e traz à existência aquilo que não existe. E quando tiraram ali a pedra, né, Jesus disse, olha, ele vai viver. Vocês vão ver. A glória de Deus. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de tudo isso que ele disse, clamou em alta voz, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Falência, sai, tira a pedra, doença, sai. Meu irmão, todo mal, todo vício, todo aprisionamento, tudo que é ruim, toda doença vai sair em nome de Jesus. E sabe como é que você vai tirar essa pedra? Empurrar essa pedra para que o grande milagre aconteça através da oração, através da intimidade, através da oração. Usa as armas. A força está em você. Esses dias eu estava vendo um pequeno vídeo daquele filme que a gente assistiu, He-Man, quando todo mundo era pequenininho, né? Que ele lutava contra as forças do mal, né? E quando estava em perigo, todo mundo que ele levantava aquela espada ali, ele dizia, eu tenho a força. E vinha a força ali para ele derrotar o mal. Vocês lembram? Ele não dizia, venha a força. Eu comecei a prestar atenção naquilo. Eu tenho a força. Você tem a força, deixe essa força se manifestar. Use as armaduras da fé. É através da oração, levante seu braço, profetize, clame, Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. Você tem essa força, você tem esse poder, porque é uma herança do Pai para nós. Ele disse, se tu crer, tu farás. Pede com fé, filho do homem, profetiza. Crê que eu continuo fazendo. Mas crê. E quando Lázaro saiu dali, cheio de ataduras, então ordenou Jesus, desatai-o e deixai. Eita palavra, desatai-o e deixai. A partir de hoje, está livre. Livre, sua casa está livre, você está livre, seus filhos estão livres. Quem vai tomar de conta disso que faz chorar? Disso que te tira o sono, disso que está perturbando o teu coração, que te faz, às vezes, querer desistir de tudo, é Jesus. Ele está desamarrando tudo na tua vida hoje. Tirando as ataduras que te impedem de sair dessa morte em vida. Sai para fora. Crê. Levanta as mãos para o alto e diz, eu sou filho de Deus, eu tenho uma grande força que habita em mim. A palavra é uma chave, a palavra é uma revelação. A palavra tem poder, a palavra não volta vazia, como Jesus estava diante daquele túmulo de Lázaro, ele está olhando para mim e você e dizendo, vai, sai para fora, porque eu ordeno, eu já venci a morte, eu já venci esses males, sai para fora, estás livre. Porque Deus sempre ouve a Jesus. Sempre.
E eu e você, como herdeiros do trono, quando nós usamos esse nome, que é uma chave no reino do céu, e que ele permitiu que eu e você usasse, Deus em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus, Deus em nome de Jesus, faz acontecer, abre, tira a pedra, ressuscita, faz existir o que não existe, o que eu não posso, mas tu podes. Dê glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Eita, Deus grandioso. Senhor dos exércitos. Senhor dos senhores. O Deus de toda a terra. Que hoje vem uma ordem do céu através dele, dizendo que vai trazer vida ao que está morto em nossa vida. Vai trazer à existência aquilo que não existe. Que vai sair para fora. Vamos tirar a pedra através dessa força que está em nós. Muitas vezes adormecida, mas que vai acordar. Que vai ficar grande, forte a nossa fé, mas através de ouvir a palavra. Minha gente, está aqui tudo o que você precisa para compreender, para se transformar, para crescer, sabe? Para profetizar, para ter intimidade. Creia. Creia que vai acontecer na sua vida. Tenha um dia abençoado, cheio de livramentos. Deus é bom o tempo todo. Manda seus anjos para cuidar de mim e de você. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará.